Mas afinal, o que Jesus queria realmente nos ensinar ao dizer que todo escriba, ao se tornar discípulo do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que de seu tesouro tira coisas novas e velhas. Saiba que esse ensinamento poderá modificar em muito a forma com que você lida com as coisas velhas da sua vida e com as coisas novas, podendo alicerçar e amparar a sua evolução espiritual. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, se aprofundar, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam bem-vindos. Hoje, fazendo um fechamento do capítulo 13, estaremos estudando os versículos 51 e 52. E depois já entraremos no capítulo 14 em si, aonde nós vamos ver as primícias do reino, parte narrativa. Esse fechamento, ele parece ser simples. Conforme nós dissemos no início, ele diz apenas sim. Entendeu todas essas coisas? Responderam sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira as coisas novas e velhas. Isso daqui, entendeu? O que todas essas coisas, entendestes essas coisas, eram as parábolas. As parábolas que nós já estudamos aqui, por ser um estudo sequencial, nós já tratamos dessas parábolas que vieram antes desse fechamento. Aí você chegou hoje no nosso estudo. Para aqueles que já conhecem, eu sempre falo isso porque você vai falar assim: é um estudo sequencial, então eu vou voltar lá e ver ele desde o princípio. Não. A grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte, estudar, entender, retirar dele a essência para engrandecer a sua vida. O Evangelho traz essa dimensão maior. Mas é um estudo sequencial e estudar em sequência também é muito importante para você ver os pontos de progresso seu. Aí depois você vai lá na playlist do canal do NEP Honório Abreu, aonde tem esse estudo em sequência. Aí você pega lá do 1, começa a ver, depois vai na semana, vê o da semana, isso é muito importante. E se você gostar desse estudo, além de ver os vídeos ali da playlist, se inscreva no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e curte o vídeo para ele ter uma dimensão maior e comente. Nós queremos unirmos corações. Comente da onde você está falando, o que você achou, se você tem algo a engrandecer. Nós queremos um estudo conjunto realmente, aonde você tem a participação ativa, aonde você poderá trazer a sua opinião. Isto é o principal objetivo desse nosso estudo, porque conforme é o nosso lema, estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E o amor do Cristo, ele traz essa conexão cada vez mais entre as pessoas. Então, estudar é nós nos conectarmos. Então, Jesus fala se realmente eles haviam entendido aquelas parábolas. E os discípulos, os apóstolos respondem que sim. Eles entenderam em si. E ele faz então um complemento. Por isso, todo escriba, o que seria o escriba? O escriba em si, gente, é um estudo. Você tem que tentar entender o que está querendo dizer. O que é o escriba? Doutor da lei entre os judeus, notário, escrivão, escrevente, um estudioso ali. Então, o que acontece? Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus, então quer dizer o quê? Nem todo escriba, o doutor da lei ali, o estudioso, ele é um discípulo do reino dos céus. Nós já estudamos ali nas parábolas em si, que disse nessas parábolas em si o reino dos céus. Nós vimos que ele é semelhante a uma semente, e ali Jesus vai trabalhar nele como fermento, e vai trabalhar nele de várias formas, como um tesouro, e trabalha de forma a você compreender um pouco, diante dessas parábolas, o que seria o reino de Deus. O reino dos céus é um pouco mais diferente, fazem algumas distinções em si. Mas você tem que ver, conforme está ali em Lucas, aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino dos céus em si? Dentro de vós. Deus está alicerçado no nosso interior. E é isso que Jesus traz aqui. Todo discípulo,
Na hora que você torna, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus, ou seja, aquele que realmente compreendeu. Eu gosto muito das analogias que Jesus fala sobre o reino dos céus, como é semelhante a uma semente, que é a menor, conforme a semente do grão de mostarda, ela é a menor, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, a ponto de que é árvore a sustentar e amparar os pássaros e tantas outras vidas. E é isso que você tem que ter a compreensão. Jesus quer dizer que o discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Aqui fala um pai de família. Na Bíblia de Jerusalém, é trazido de uma forma um pouquinho diferente na tradução em si, que fala assim, que todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Nós temos que ver que dentro desse estudo em si, nós temos que se aprofundar um pouco mais, porque temos traduções. Esse texto foi escrito há 2000 anos. Ali ele sofreu, dentro de mudanças de línguas, algumas traduções, mas isso não muda o significado se você interpretar ele com o espírito aberto, realmente tentando entender o que Jesus queria dizer. Independente de ser o proprietário ou o pai de família em si, ele quer dizer o quê? É semelhante a um pai de família que do seu, ou do proprietário, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Nós temos uma lei antiga, ali uma aliança antiga, porque testamento vem de aliança em si. Então temos o Antigo Testamento, aonde tem uma lei ali alicerçada. E temos o Novo Testamento, que veio ali, que os apóstolos trouxeram, Mateus, Marcos, Lucas e João ali em si, e eles trouxeram trazendo um novo testemunho. E aí nós temos dentro, não apenas os evangelhos, mas ali um Novo Testamento em si, que são as novas revelações, que Jesus traz um reino de amor alicerçado aonde nós podemos, e eu gosto muito de falar nesse nosso estudo, Jesus não traz uma religião, ele traz uma doutrina de vida baseada, alicerçada no amor. E ele, no Sermão da Montanha, em tantas outras questões em si, dos seus ensinamentos, ele queria ensinar para todo mundo. Ele até afastou as religiões da época. A religião, por exemplo, ele era judeu, ele pregava nas sinagogas, ele trabalhava ali com o seu povo. Mas depois, ele, principalmente ali com Paulo, e se ele vai aos os pagãos, e os seus ensinamentos, eles são levados a todas as nações. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, eu não sou judeu, mas eu tenho esses ensinamentos do Cristo. Graças a essa questão do Cristo trazer algo que cabe em todas as nações em si. Porque é alicerçado principalmente no amor. Então, quando não é que o velho é errado, o que ele quer dizer? É semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. O seu tesouro, aquilo que você tem alicerçado, você tem as bases. Você tem coisas velhas na sua vida que você tem que tirar e jogar fora. Isso é verdade. Realmente não tem mais aplicação na sua vida, mas os ensinos são diferentes. Tem muito do Velho Testamento que traz para nós ensinamentos que devem ali servir como base. Eles antecedem a vinda do Messias e eles trazem ensinamentos profundos. Eu me questionava muito, ainda no começo dos meus estudos em si, por que ainda nós tínhamos que estudar o Antigo Testamento? Até porque tem várias contradições ali em si, que trazem questionamentos. Mas o que nós devemos fazer? Assim como Kardec ensinou, você tem que agir pela razão. Aquilo que hoje não cabe, você afasta. Peraí, isso daqui não está batendo muito. Então você afasta um pouco em si. Mas no Velho Testamento tem sim bases salutares, aonde você poderá trabalhar dentro da sua vida. E outras você deve afastar. E tem coisas novas. O que seria novo aqui? Esses ensinamentos do Cristo.
Os ensinamentos realmente que iriam ali abrir as portas para uma nova vida. É isso que você tem que ter em mente. No Evangelho Redivivo, que é um livro que eu gosto muito, ensina, é até uma base para o nosso estudo, mas eu incentivo vocês a pegarem ele e lerem, porque eu leio só algumas partes, não trago todas as partes. Ele diz, a Marta Antunes, que é a organizadora do estudo, no livro 2, ela diz o seguinte: as ideias contidas nas parábolas aqui estudadas revelam a importante lição de que Jesus não veio destruir ou revogar a lei antiga. É isso. Jesus não veio destruir ou revogar a lei antiga, mas atualizá-la segundo os preceitos de amor a Deus e ao próximo. O doutor judeu que se tornou discípulo do Cristo possui e administra toda a riqueza antiga, acrescida das perfeições da nova. Ou seja, isso daqui que eu acabei de ler, esse fechamento está na Bíblia de Jerusalém, por Gilberto Silva Gorgulho. Diversos tradutores em si, que até eu estou com ela aqui, a Bíblia de Jerusalém em si, e ele traz muito esses ensinamentos em si. Então nós temos o quê? Jesus, ele não veio revogar a lei antiga, mas ele veio dar cumprimento, realmente trazer ali alicerces aonde essa lei seria trabalhada com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tantos ensinamentos que engrandecem a nossa vida. Estamos aqui hoje estudando o Evangelho. E o Evangelho em si, se bem estudado e bem interpretado, ele poderá, não só poderá, mas ele vai modificar a sua vida. Por isso que é tão importante esses ensinamentos de Jesus, contido nas parábolas, aonde você começa a entender e ali vai engrandecendo cada vez mais a sua vida com ensinamentos cada vez mais assim grandiosos que você vai trazendo de um ponto de vista evolutivo, espiritual. Ele não transforma a sua vida material simplesmente, ele transforma principalmente o seu espírito, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ele está ali alicerçado e cabe a nós acessarmos esse reino e nos engrandecermos, conforme nós já dissemos muito aqui nesse nosso estudo. Eliseu Regonati fala assim: à medida que formos assimilando e praticando as leis divinas, iremos abandonando as ideias velhas do passado e adotando as novas, as quais orientarão nosso progresso espiritual. Nós temos várias concepções, ainda concepções infantis, concepções velhas, e à medida que nós vamos progredindo, estudando, entendendo, compreendendo o que o Cristo quis nos trazer, nós vamos realmente tendo um progresso espiritual. Estamos aqui para um progresso espiritual, passando por várias provações, expiações em si, mas isso são o quê? São colocados para um objetivo comum, que é você evoluir. Porque um Deus de amor não coloca um filho em simples sofrimento. Ele tem uma razão de ser. E esse Deus de amor que o Cristo nos ensinou, essa razão de ser é o nosso progresso em si. Somente para um fechamento dentro dessas lições, eu quero trazer uma parte aqui muito importante em si, que ele arremata assim: cada espírito carrega em si um tesouro, suas vivências, seus conhecimentos e seu potencial de amor. O verdadeiro discípulo do Cristo é aquele que não se prende apenas ao passado, mas que se abre à renovação interior, extraindo do seu íntimo tanto os princípios eternos quanto as lições que o presente lhe oferece. As lições que Cristo lhe oferece. Assim eram os discípulos. Eles estavam ali, eram vários. Aí depois nós temos os apóstolos, aqueles mais íntimos, aqueles que representavam o Cristo. Eles tinham conhecimento da lei antiga, mas eles estudaram com o mestre. E conforme Mateus nos trouxe aqui, ele trouxe ensinamentos de amor. E esses ensinamentos em si de Jesus transformarão a nossa vida.
e daquele pai de família, ou aquele, conforme diz aqui, o proprietário que de seu tesouro tira coisas novas e velhas. É isso que ele quer nos ensinar. Que quando você tem uma base sólida, dali você tirará o seu bom tesouro, tanto das questões antigas quanto das questões novas. Mas cabe a você sempre pesar e sempre analisar dentro do seu progresso espiritual. Se você está gostando desse nosso estudo, vá lá, curte, comente, compartilhe com alguém que esteja necessitando estudar sobre isso. O compartilhamento é um momento onde você poderá levar até uma pessoa que esteja não apenas ali necessitando, mas querendo entender um pouco mais das questões sublimes do Evangelho. E um agradecimento a todos que estão fazendo parte, que ali comentam, que realmente curtem. Esse estudo é realmente para nós unirmos corações. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Até mais.